Glória a Deus, queridos. Agora nós vamos à palavra de Deus, né? Creio que eu não pulei nenhuma etapa aqui. Queridos, vamos, sem mais delongas, à palavra de Deus, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Uma palavra bastante conhecida, mas muito poderosa, muito cheia de conhecimento. 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler 2 versículos inicialmente. Eu vou pedir um favor para vocês, nós vamos ler 2 versículos, mas você leia e você não fecha a sua Bíblia, porque nós vamos ler vários versículos deste capítulo, tá bom? Os 2 aqui é só para começar. Então lá 1 Samuel capítulo 17, versos 46 e 47, diz assim a palavra do Senhor: Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e o corpo, e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu, as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossa mão. Somente até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que será pregada neste momento, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor dá-me graça, Senhor, unção e misericórdia, Senhor, para pregar essa mensagem, Senhor, da forma que o Senhor quer. Usa-me, Senhor, através do Teu Espírito, Senhor, para levar a mensagem aos meus irmãos da forma que o Senhor quiser, Pai. Estou aqui para Te servir. Peço apenas que o Senhor me guarde, em nome de Jesus. Queridos, eu dei ao título essa mensagem de a mentalidade de um guerreiro espiritual. A mentalidade de um guerreiro espiritual. Por que, pastor, essa palavra? Essa passagem bíblica é bastante conhecida. É a passagem que Davi ele enfrenta o gigante Golias e ele vence, né? E toda aquela história você conhece, nós vamos discorrer sobre essa história e você vai entender. É a narrativa mais conhecida, uma das mais conhecidas da Bíblia aqui. Então, nós estamos iniciando um novo ano, né? Na primeira semana do ano, nós recebemos uma palavra, Salmo 126, aqui no culto da virada. E este é o segundo culto do ano que nós estamos tendo. E normalmente, todas as igrejas, quando elas vão pregar a primeira palavra do ano, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de fortalecimento, é uma recarga, né, para você começar o ano daquele jeito. E essa aqui não vai ser diferente. Mas essa daqui vai ser uma mensagem, que é uma mensagem também de advertência para você. Nós vamos discorrer sobre essa mensagem, acerca da vida de Davi, não deste momento exato da batalha, mas do que Deus fez antes na vida dele, para que nós possamos aprender através da vida de Davi. Talvez, queridos, você está aqui, você já deve ter visto nessa semana, em outras igrejas, na televisão, no rádio, né? Que esse é o ano da vitória, esse é o ano da prosperidade, esse é o ano da conquista, esse é o ano que Deus vai vir em meu favor. E eu não discordo, tudo isso é verdade. Mas Deus ele veio em favor da vida de Davi, mas ele não tirou o gigante da vida de Davi. A bênção de Deus ela vai chegar na minha e na sua vida, mas no discorrer do caminho vai aparecer gigante. Vai aparecer um gigante, eu não sei qual que é o seu gigante. Os gigantes eles existem, eles são muitos esses gigantes, né? E assim, esses gigantes, queridos, muitas vezes eles são insolentes, eles são persistentes, eles são muito mais persistentes do que nós. Eles vêm para nos assustar, para nos amedrontar, para nos jogar para baixo. Sabe, eu não sei qual que é o seu gigante, qual que é o meu gigante este ano. Nós vamos saber na hora, mas na hora que ele vier, o Senhor Jesus vai estar conosco. Talvez o seu gigante seja uma doença, talvez o seu gigante seja um sentimento, um trauma, uma perda financeira, um luto. Não sei qual que é o seu gigante, mas saiba que em toda batalha Jesus vai estar conosco.
E eu preparei essa mensagem com este título, A Mentalidade de um Guerreiro Espiritual, baseado na vida de Davi. Por que, pastor, baseado na vida de Davi? Porque Davi, ele foi muito mais um guerreiro espiritual na sua juventude, até ele chegar nessa fase aqui, do que um guerreiro físico, como ele foi depois, derrotando filisteus e matando milhares de homens. Até que ele se tornasse aquele homem, ele teve que lutar com a mente dele, ele teve que lutar com a situação dele, com a vida dele, com os seus próprios gigantes. E muitas vezes, se você não vencer esses gigantes na sua vida, você não vai ter o êxito como Davi teve. Deus não te chamou para ter medo de gigantes. Pastor, mas é muito grande. Deus não te chamou para ter medo de gigante. Deus não te chamou para ficar medindo a altura do gigante. Deus também não te chamou para fugir do gigante. Nós não podemos fugir dos problemas, mas Deus te chamou para vencer gigantes. Então esse contexto aqui, do 1 Samuel 17, ele traz aqui princípios espirituais maravilhosos, que muitas vezes parece difícil ou impossível de seguir, mas se você olhar para a vida de Davi, você vai entender. A Bíblia diz que Davi era um jovem, de aparência frágil, em outras traduções, de aparência gentil. Como que um menino que não tem característica nenhuma de guerreiro, um menino gentil, menino bonito, vai lá e enfrenta um guerreiro que todos os soldados de Israel estavam com medo? Se não é Deus na vida dele, eu não sei outra explicação. Ele somente creu em Deus, ele creu com toda a sua força, com todo o seu pensamento, com todo o seu amor, ele creu em Deus, e Deus o ajudou a vencer o maior desafio da sua vida, que acabou se tornando a maior bênção na sua vida. E que esse ano, queridos, nós não fiquemos adiando os nossos gigantes. Tem gigante de 1998 que você está trazendo até hoje. Até quando você vai fugir desse gigante? Até quando você vai correr desse gigante? Chegou o ano de você derrubar esse gigante na sua vida. Então eu separei aqui 7 pontos, principais aqui acerca da vida de Davi, que foi um grande guerreiro espiritual, para falar para vocês aqui acerca da vida dele, para que possamos aprender. Mas antes eu queria trazer uma ilustração para você. Diz que lá na Rússia, numa pequena cidade, numa pequena vila, tinha um grupo de montanhistas, e eles se inscreveram numa competição. Eles tinham que escalar uma alta montanha, era muito desafiador, era uma montanha lisa, cheia de gelo, era um perigo escalar aquela montanha. E a meta era o primeiro que chegasse ao topo receberia um grande prêmio, uma grande recompensa. E eles se organizaram e começou a competição. Competição com muitos espectadores, as pessoas torcendo, outros falando, todos muito entusiasmados. E no meio da multidão, tinha uns que começaram a falar assim: olha, essa montanha é muito alta, você não vai conseguir, ninguém conseguiu subir essa montanha, olha, cuidado que você vai cair, olha, é muito perigoso, olha, nem tenta, olha, você vai morrer congelado. E com o tempo, queridos, diz essa história, que um a um eles foram desistindo, alguns caindo, alguns morriam na montanha, e poucos continuaram subindo. Até que chegou um momento que apenas um homem continuou subindo a montanha. E a multidão ferozmente: não sobe, você vai morrer, você vai perder. E finalmente aquele homem chega no topo da montanha. E todos ficaram felizes, aplaudindo aquele homem. Nossa, como que ele conseguiu, E a equipe de reportagem chegou lá e vão entrevistar, vão ver o que esse homem fez para conseguir subir. Moral da história, queridos: aquele homem que conseguiu subir a montanha, eles descobriram que ele era surdo. Ele só conseguiu subir aquela montanha porque ele não deu ouvido àqueles que ficavam falando para ele que ele não ia conseguir. Olhe para a vida de Davi. Se Davi desse ouvido aos seus irmãos, se Davi desse ouvido às pessoas, jamais ele teria sido o maior rei de Israel. Então, baseado nessa introdução, eu gostaria de começar a ministração a falar para vocês 7 pontos,
que são características, né, de uma mentalidade de um guerreiro espiritual. A primeira, queridos, um vencedor de gigantes não escuta a voz de pessimistas. Foi essa ilustração que eu acabei de falar, né? Os pessimistas, eles estão aí, em toda parte. Eles parecem mato, né? Formiga e mato tem em todo lugar. Pessimista também tem em todo lugar. Ah, porque eu vou botar um adesivo aqui na parede. Ah, mas vai ficar legal. Não. Ah, esse adesivo só fica legal lá, naquela parede lá. Sempre vai ter um pessimista, sabe? E eles vão ficar falando para você, não, é loucura você começar uma faculdade agora. Começar uma faculdade com 40 anos, você está louco, você vai terminar com 45, com 50 anos. Desiste, para com essa ideia. Não, você está cheio de filho aí, vai começar a faculdade agora. O que? Vai começar a empresa agora, Luca? Não, olha como é que está aí o Faz o L, não dá para começar a empresa agora não. Você vai começar a empresa, você vai falir. Sabe, os pessimistas, eles vão tentando te fazer desistir, tentando te fazer fugir dos gigantes da sua vida. E se você der ouvidos aos arautos do pessimismo, aos pessimistas de plantão, aos embaixadores da incredulidade, porque a pessoa que faz isso, ela é cruel. Se você der crédito a eles, você vai ser mais um como aqueles soldados de Israel, que fugiram do gigante Golias. E você não vai obter êxito na sua vida. Eu gosto, queridos, de observar a história de Israel. Isso nos leva, né, a entender um pouco mais dessa história de Davi. Observe que, certa feita, são mandados 12 espias à terra prometida. Eles já estavam perto, mandaram 12 espias lá até a terra. E quando voltaram, 2 deles, Josué e Caleb, falou, vamos lá, vamos conquistar, vai dar tudo certo. Só que para a proporção de 2, tinha 10 pessimistas. 10 homens negativos, 10 homens que tentaram atrapalhar os planos de Deus para aquela nação, para o povo escolhido de Deus. E conosco não é diferente. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus. E na mesma proporção é assim, queridos. Para cada 2 que quer ajudar, tem 10 que vêm te atrapalhar. E o que eu quero perguntar para você, você vai dar ouvido? Esses mesmos 10 que voltaram de lá, chegaram falando, não, mas a terra é boa mesmo, emana leite e mel. Olha só, nós trouxemos um caixa de uva gigante aqui, olha aqui, trouxemos fruta, trouxemos evidências de que a terra é boa. Mas não dá, a cidade é fortificada, lá tem gigante na terra, é inconquistável aquela terra, é muito boa para o nosso bico. A propósito, aos olhos daqueles gigantes, nós somos gafanhotos. E essas pessoas, ela vai fazendo você se diminuir. Essas pessoas, elas vão fazendo você se sentir menor do que você é. E vai chegar uma hora que você vai falar assim, eu sou um gafanhoto, eu não sou nada. Né? Aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. Você se desvaloriza. Sabe, a Bíblia diz que em virtude da nação dar ouvidos a esses 10 espias, eles receberam uma punição. Nenhum daquela geração pisou naquela terra. Somente Josué e Caleb, que foram os 2 espias que falaram que dava. Nem mesmo Moisés pisou naquela terra. Sabe, queridos, o pessimismo, ele vem de forma externa, ele vem de outra pessoa, mas se você se deixar se contagiar pelo pessimismo, você também não vai entrar na terra prometida. Você tem que se livrar disso. Chegou, olha, eu acho que não vai dar, você fala, meu irmão, ó, quer continuar sendo meu amigo, você continua, mas eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração, eu estou convicto de que Deus está comigo, e eu vou em frente. Sabe, eu acredito que o coração de Deus não se alegra com pessoas pessimistas. Imagina, Deus acabou de falar para eles, olha, está perto da terra, manda um espia lá, vai lá ver como que está, que é atravessar o rio, vocês vão lá e conquista. Ah, mas tem gigante, nós vamos parecer gafanhoto, mas a cidade é fortificada.
A mesma coisa acontece na igreja, queridos. Às vezes, não, nós vamos conquistar, nós vamos resgatar almas, nós vamos fazer evangelismo, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Muitas ideias e muitos pessimistas. Aí as coisas do reino de Deus não vai para frente. Nós não podemos ser assim. Deus não se alegra com o pessimismo. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele já falou que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra de Deus e realidade é a mesma coisa. E você fica pessimista, você é incrédulo. Você não crê naquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas vai ser difícil, pastor. É claro que vai ser difícil. Quando Josué entrou lá, tinha Jericó, as muralhas de Jericó. Depois tinha batalhas sobre batalhas, até eles conquistar aquela terra, meus irmãos. Foi trabalho. E assim é o reino de Deus, não é fácil não. Não é de vitória em vitória. Não é você vai estar no palco e a pessoa vai estar na plateia te aplaudindo. Não é nada disso não. É ralando a vida inteira. Mas saiba de uma coisa, Deus vai estar no seu barquinho. E quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Um segundo ponto que eu queria falar com vocês aqui, está no versículo 14 ao 16. Vou pedir para a Vivi colocar ali o 14, e ela vai passando para mim ali, ó. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde apresentou-se por 40 dias. Quando Abner, o comandante do exército de Israel, ele foi até a casa de Jessé, ele recrutou os 3 irmãos de Davi, os 3 irmãos mais velhos, e dentre eles Eliabe, que era o irmão mais velho, para ser soldado, para defender a nação. E ninguém olhou para Davi. Eu acredito que Davi, ele, apesar de ser o menor, o mais novo, ele se sentia um homem também. Eu também quero lutar pela minha nação, eu também quero ajudar a nação de Israel, mas ninguém olhou para ele, ninguém chamou ele, ninguém levou ele. Sabe, talvez tenham olhado para ele e falado assim, ó, você não tem jeito de soldado, você não tem patente. A Bíblia diz que Davi tinha uma aparência gentil. Como é que um homem gentil vai enfrentar um exército? Luta de exército não tem gentileza não. Quem é militar, policial, que sabe, já tem que chegar chegando, né? Eu falo isso porque meu finado pai era militar, então ele vivia falando para mim, se chegar com carinho, o carinho é na orelha, assim, não pode chegar com carinho não. Guerra não tem carinho. E Davi era aparência gentil, menino bonito, falar, esse menino aí não é de nada, sabe? E muitas vezes, queridos, é assim na nossa vida, as pessoas desacreditam de nós. Não, você ser pastor, não, você não sabe nem falar, você tem vergonha de falar, você não vai ser pastor não, você não tem patente para ser pastor, você não sabe falar gritando, você não prega igual a pastor Júnior. Pastor Júnior que prega, pastor Júnior prega bem, mas você não prega, sabe? É muita gente, queridos, para falar na sua cabeça, é muita gente para te botar para baixo, mas o único homem que teve coragem de enfrentar aquele gigante e derrubar e dominar os filisteus, foi aquele que não foi escolhido, foi aquele que não parecia um nada, foi aquele que foi ignorado, aquele que era o menor, aquele que foi deixado para trás. Talvez você esteja assim, talvez você esteja com uma mágoa no seu coração, uma raiz de amargura. Ah, mas o meu pai valorizava mais a minha irmã, o meu irmão, mas minha mãe gostava mais do outro. Mas saiba, que ainda que uma mãe abandone o filho, Deus jamais te abandona. Deus está conosco, queridos, para sempre. Existe muita gente, queridos, doente emocionalmente, sabe? Muita gente doente emocionalmente, porque ela foi desacreditada. Tem um amigo meu que ele é gago, né? Ele fala meio gaguejando assim, aí você vai conversando, você vai pegando, né? Porque ele foi muito humilhado, muito, sabe, perseguido assim pelos irmãos dele, fizeram muito bullying com ele, estragou a vida dele, ele ficou daquele jeito ali.
Você que é mau, você que persegue as pessoas, você que desvaloriza as pessoas, você não sabe o mal que você está fazendo para ela. Mas Deus é fiel e justo. Se você passou por isso, se você sofreu algum tipo de abuso desse tipo, saiba que Deus está te curando hoje. Ele está curando a sua alma, está curando no fundo da sua alma. Ele está trazendo à tona aquilo que está na sua cabeça, aquilo que você sofreu. Tem gente que é agressivo, tem gente que é só coice, mas é gente que não teve amor, Gui. Sabe, é gente que... Como que a pessoa vai dar amor se ela não recebeu o amor? Mas receba o amor de Jesus agora. Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele está na sua vida. Jesus, Ele te amou, Ele te ama, Ele te amará para sempre. Eu conheço algumas pessoas, queridos, que usam muletas, né? Muletas, entre aspas, assim, muletas virtuais, né? Ela fala assim: ah, pastor, mas a minha vida só está assim, porque eu não nasci num berço de ouro, igual fulano. Minha vida não está assim porque eu não estudei numa escola paga. A minha vida está assim porque eu não fiz faculdade, pastor. Queridos, olha para a Bíblia. Para de ficar lamentando. Quando Deus Ele queria escolher um homem, uma mulher de Deus, Ele pegava o mais pobrezinho, Ele pegava aquele que era improvável. Você conhece a história de Gideão? Gideão era o menor da tribo dele. Deus Ele pegou José. Eu duvido, quando José foi levado como escravo do Egito, que José tivesse mais dinheiro, que José fosse mais rico do que qualquer um de nós aqui. Pouco tempo depois, aquele homem se tornou governador do Egito. Sabe, ainda que tudo pareça perdido para você, para Deus não tem causa perdida. Todos aqui são escolhidos de Deus, e os escolhidos de Deus, é Deus que controla a sua vida, é Deus que conduz a sua vida, é Deus que vai te honrar. A honra vem de Deus, a honra não vem do homem. A Bíblia diz, né, que grandes homens que não nasceram em berço de ouro, inclusive Jesus Cristo, foram os maiores, se tornaram os maiores das suas gerações. Não importa seu grau de instrução, não importa se você nasceu no berço de ouro, no berço de palha, qualquer berço que seja, se está no plano de Deus, e está, Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar, Ele vai cuidar de você. É que você não sabe como é que está a minha vida hoje, pastor. Realmente eu não sei, mas Deus sabe. Deus, Ele sonda o seu coração, Ele sabe como está seu coração, e Ele vem de encontro ao seu coração. Sabe, o que importa para Deus é que Ele quer levantar uma geração poderosa, Ele quer levantar uma geração escolhida, uma geração ungida, mas não para fazer o desejo do seu coração, para fazer o desejo do coração de Deus. E para Deus fazer isso, Ele vai fazer muito melhor do que você está imaginando, do que você pensa. Terceiro, um vencedor de gigantes é alguém que precisa aprender a lidar com os críticos, né? Eu te falei no início sobre os críticos, agora você tem que aprender a lidar com esses críticos. Abre aí, Vivi, o versículo 28 ao 30. Vamos ler juntos aqui, ó. E ouvindo Eliabe era o irmão mais velho, né? Irmão mais velho de Davi, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para o outro lado, e falou conforme aquela palavra, e o povo se tornou a responder conforme as primeiras palavras. Antes disso, Davi estava questionando o povo: como é que esse incircunciso vem aqui confrontar o exército do Deus Altíssimo? Aí o irmão dele se acendeu a ira, falou: não, você vem aqui trazer as coisas, você nem é soldado, e você vem aqui dar uma de machão, recolha-se na sua insignificância. Acendeu a ira no irmão dele. E o que Davi fez? E desviou-se ele para o outro lado,
e falou conforme aquela palavra que o povo tornou a responder conforme as primeiras palavras. Ele ignorou o irmão dele, sabe? Se você observar na Bíblia, ninguém que levantou, foi levantado por Deus, deixou de receber crítica. E Jesus foi o maior, o que mais teve. Inclusive foi crucificado por isso. Você não vai ver um grande homem, uma grande mulher de Deus fazendo uma grande obra de Deus sem ser criticado. Se não for criticado, tem alguma coisa errada. E se você está à frente, está com medo de receber crítica, você não serve a Deus. Você teme ao homem. Você está mais interessado nos aplausos humanos do que na recompensa de Deus. Porque a recompensa de Deus, na maioria das vezes, ela não é imediata. Talvez não seja nem nessa vida. Se você não está disposto, queridos, a pagar um preço, a ser criticado, e os críticos vão vir, pela obra de Deus, se você desiste na primeira crítica, pensa melhor. Pensa melhor, porque alguma coisa de errado tem. Pensa como foi a vida de Jeremias. Pensa como foi a vida de Isaías. Pensa como que foi a vida dos apóstolos, como a vida de Paulo. O pastor falou aqui, Paulo foi criticado porque ele não pregava bem. O maior evangelista do Novo Testamento, o maior escritor. Tem lá o versículo falando que Paulo ele era pesado nas palavras, ele não sabia falar direito. Mas trouxe milhões e milhões e milhões de pessoas para o reino de Deus, através das suas cartas. E aqui estamos nós também por causa das cartas de Paulo. Como é que você pode criticar alguém que você não conhece? Sabe, queridos, é verdade que existem críticas e críticas, sabe? Às vezes, o pastor critica. Ô pastor Rafa, não é assim, né, meu? Vai direito aí, né? Beleza, aí é para edificação, tá certo. Às vezes a gente não percebe que está fazendo errado, né, pastor? Eu também já algumas vezes, pastor, né, revê aí e tal. Não, beleza, pastor Rafa, tá certo. Tem que ter humildade de reconhecer. Às vezes você está fazendo errado, e às vezes alguém que te ama, sua mãe, seu pastor, alguém, chega lá e, puxa o freio aí. Não é assim não, né? Já recebi muito puxão de orelha da irmã Maria Vilela, muitos puxões de orelha dela, recebo até hoje. Mas eu respeito, porque, né, primeiro, pela sabedoria daquela mulher, eu tive no ministério dela por muitos anos, então eu sei o preço que ela paga. Ela tem direito de repreender, sim. E se você é intercessor, ela está puxando a sua orelha, e você está magoadinho, eu também vou puxar a sua orelha, porque ela puxou muito a minha. Sabe, queridos, eu estou querendo dizer assim, tem pessoas que te amam, e a crítica não é uma crítica para te destruir, mas é uma crítica construtiva, uma crítica para te levar adiante. Só que o problema é que tem aquele crítico, né? Aquele crítico inverterado, aquele crítico impulsivo, tudo para ele está errado, ele não sabe nem a forma correta de criticar, ele não está interessado em te ajudar. E a pior crítica, a maior crítica, ela vem daqueles que nós amamos, sabe, aqueles que andam junto com nós, né? Estamos do lado deles, mas eles estão contra nós. É gente que faz parte da mesma equipe, do mesmo ministério, da mesma igreja, da mesma família, mas joga contra o patrimônio, aquele que faz gol contra, aquele que torce contra, aquela pessoa que está aqui na igreja, mas ela quer que dê errado, pastor. Ela está aqui frequentando aqui, ela dizima aqui, mas ela está torcendo. Tomara que caia o pastor Rubens, tomara que caia o pastor Rafa, tomara que caia a igreja, porque ela não gosta de você. Tem, pastor, tem gente assim. Olha lá, o irmão de Davi, o irmão mais velho de Davi, torcendo contra Davi. É triste, irmão. Nota aí nesses versículos que nós lemos, Eliabe é o irmão de sangue, irmão mais velho de Davi. Gente da gente, querendo puxar o tapete da gente. Como que pode isso, irmão? Que nós possamos repreender isso no nosso meio. Sabe, eu teria o maior prazer
que algum de vocês tivesse ganhado na Mega da Virada, apesar que crente não pode jogar, né? Mas é só para exemplificar. Que você tivesse ganhado um grande prêmio, que você ficasse milionário. Sabe por quê? Eu prefiro que o Pebinho fique milionário, porque eu conheço o Pebinho, ele vai me chamar para andar na lancha dele, do que o cara lá de Goiás, lá que eu não conheço. Eu quero andar com gente bem sucedida. Nós temos, a cabeça do ser humano é uma praga. A gente tem facilidade de chorar com os que choram. Você vê o cara todo lascado lá, vamos chorar junto, coitado, né? Agora, deixa o irmão comprar um carrão, deixa o irmão comprar uma casa no Alphaville. Deve estar traficando, deve estar roubando. Você não tem prazer de se alegrar com o que se alegra. Mas é assim, é do ser humano. E eu estou falando isso hoje porque Deus ele quer corrigir isso em nós. Porque nós somos um povo escolhido de Deus. Nós temos que ser diferentes. Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, desde pequeno, desde quando ele foi consagrado. Olha o coração desse homem. E olha o coração dos irmãos dele. E eu pergunto, quem é você? Você é o irmão de Davi? Você tem um coração como o coração do irmão de Davi? Ou você tem um coração como o coração de Davi? Deus quer que você tenha um coração segundo o coração dele. Sabe, quando vem daquele ali que a gente está andando junto, na verdade, queridos, o que mais incomoda o crítico não são os seus defeitos. O que mais incomoda um crítico não são os seus defeitos, são as suas virtudes. O crítico, ele não tolera que você seja honrado e ele não. Sabe? Mais para frente nós vamos comentar aqui, mas eu vou adiantar. Eliabe, ele fala para Davi assim: você veio aqui porque você é presunçoso, você só entrou aqui para saber da briga, da guerra que está tendo, você foi presunçoso, você não veio trazer coisa para a gente, coisa nenhuma não. Será que Davi era presunçoso? Davi já tinha sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. Ele já tinha sido ungido rei. Aí o pai dele fala assim: Davi, pega a carroça, pega uns queijos e vai lá levar queijo, vai levar comida lá para o capitão da guarda e para os seus irmãos. Davi podia falar assim: não pai, manda um cameloboy aí, manda outra pessoa levar. Um homem no meu nível, rei de Israel, levando queijo. Eu não sou mineiro não, eu vou ficar aqui na minha posição. Ele nem falou nada, ele botou no carro e foi levar. Quem que era o presunçoso? Davi era o presunçoso. Sabe, às vezes as pessoas pegam a sua qualidade e usam contra você, porque ela não suporta ver você ser honrado e ela não. Não seja assim. A crítica também dói, queridos, quando é a crítica persistente, insistente, contumaz. Versículo 29, por favor, Vivi. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Sabe o que significa? Esse irmão de Davi criticava Davi a vida inteira. E quando Davi fala para ele assim: o que fiz eu agora, né? O que fiz eu agora? Porventura razão para isso? Davi está perguntando para o seu irmão: ô Eliabe, até quando você vai pegar no meu pé? Larga do meu pé, chulé. Para de pegar no meu pé. Desde pequeno você pega no meu pé, me dá um descanso. Você está parecendo uma goteira na minha cabeça, eu não aguento mais. Ele perseguia o irmão dele. Era todo tipo de crítica. Às vezes, queridos, é tanta crítica que eu vou até sugerir para o pastor aqui, ele criar o ministério da crítica aqui na igreja. Cria o ministério da crítica, vai ter um monte, pastor. Abre a ficha de inscrição, é ministério da crítica. Vai encher. Sabe, o irmão dele foi lá, está lá questionando, né? Está perguntando quem que era o gigante, foi lá levar comida para eles, e o outro lá envergonhando. Você vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas que você deixou no deserto lá. Recolha-se na sua insignificância, você não é ninguém, você não é nada. E às vezes você está aqui fazendo a obra de Deus, quase uma semana preparando a palavra, orando, jejuando, buscando a Deus. Aí termina: pastor, eu não gostei, aquilo que você falou não é legal. Bom é o pastor Júnior, eu vou chamar ele toda sexta-feira aqui para pregar agora. Se ele vir eu vou chamar, já que vocês gostam.
Sabe, você expõe a pessoa para baixo. E eu não estou falando só de mim, não, eu estou dando exemplo só. Então não façam isso, queridos. Não sejam essas pessoas. Sejam como Davi. Diz a palavra que ele virou as costas, né? O próximo versículo aí. Ele virou as costas, ó, e desviou-se dele para o outro lado e continuou falando o que ele estava falando. Sabe? Vem o cara te criticar, ó, não pega para o coração não, irmão, sabe? Vou te ensinar isso daí, não pega para o coração não deixa criar raiz de amargura não. Te criticou, ó, fala com a minha mão, tá bom? Vai com Deus, Deus te abençoe, ó, sai fora. Não fica no meio dessas pessoas não. Quem não acrescenta, sai fora. Pode ser parente, pode ser seu pai e sua mãe. Ó, eu amo você, mas vou caminhar para o outro lado lá, não quero nem saber. Sabe, a crítica dói, a crítica magoa. E aqui, né, nós falamos aqui, ele tentou humilhar Davi. Ah, você veio aqui, quer dar uma de valentão, volta lá para o seu lugar lá. Sabe, irmão, se você deu ouvido para os críticos de plantão, e o terceiro aqui é isso, né? Um vencedor de gigantes é alguém que precisa lidar com as críticas. Se você não souber lidar com as críticas, se toda crítica te abalar, você pegar, você entender, sabe, você vai ficar doente, você vai perder sua alegria, você vai perder sua paz, o seu sono, o seu apetite, sua saúde, sua alegria de viver, vai tudo para o brejo. Faça como Davi, naquele versículo lá, desviou-se para o outro lado, fala com a minha mão, ó. Não quero nem saber. Ah, mas eu não gostei, ó, aqui para você, ó, fala com a minha mão aí, ó. Reclama com Deus, reclama na FIFA lá. Quarto, versículo 38 a 40, por favor, Vivi, você pode colocar? Esse quarto aqui é, um vencedor de gigantes é um autêntico, ele não tenta imitar os outros. A palavra diz, e Saul vestiu a Davi com as suas vestes, e pôs-se sobre a cabeça o capacete de bronze e vestiu nele uma couraça. O próximo. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si, o próximo, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia a saber o surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Pensa comigo aqui, queridos, o tamanho de Davi e o tamanho de Saul, né? Cadê o Fernandão? Fica de pé aí, Fernandão. Eu vou usar ele de exemplo. Olha o tamanho do Fernandão, pode olhar para ele lá. Agora, Manuel, fica de pé. Manuel ou Davi. Imagina o Fernandão com a armadura de bronze pesada, com a lança, uma espada. Ah, não dá. Se só colocar no corpo, já não aguenta o peso ali. Não estou falando que o Manuel é fraco, né? Eu estou usando aqui para comparar aqui Davi com Saul. Pode sentar, irmão, obrigado. Não dá, não tinha condição. O manequim do Saul era um, que a Bíblia fala que ele foi escolhido rei, porque ele era bonitão, porque ele era alto, porque ele era fortão, ele tinha um jeitão de rei. Imagina, para a pessoa escolher um rei, o cara tinha que ser o máximo, né? Fortão, bombadão, né? Tomava whey protein lá, academia, smart fit todo dia lá, né? Cara bombadão. Então, não cabia, né? A armadura de Saul lá no Davi, não tinha como. Então, queridos, o que eu trago para você é isso. Quando Davi colocou aquela armadura sobre si, ele falou, não serve, isso aqui não serve em mim, tira esse negócio de mim. O que isso nos traz de lição? Às vezes, nós queremos ser o outro, mas aquilo que o outro está vestindo não serve para mim. Aquilo que serve para o pastor não serve para mim. Aquilo que serve para mim não serve para o Eduardo. E por assim por diante. Ei, mulher, para de se vestir como o mundo. Isso não foi para você. Isso não foi feito para você. Homem, para de se comportar como o mundo. As coisas do mundo são para o mundo, as coisas de Deus são para você. Não queira colocar as vestes de Saul. Você não é Saul. Você é Davi. Você é escolhido de Deus. As suas vestes, as suas armas, não é espada, não é escudo, não é lança. As suas armas são as 5 pedras de seixos, o cajado e a funda. As armas que você tem, as armas que Deus te deu.
Eu pergunto para você, você tem coragem de sair desse monte de tralha que Saul jogou em cima de você? Você tem coragem de abandonar a roupa do mundo? Você tem coragem de abandonar as palavras do mundo, o jeito do mundo, as coisas do mundo? Ou você só é bonzinho aqui na igreja? Quando você sai lá fora, é outra pessoa. Está na hora da gente ser autêntico. Está na hora da gente ser um vencedor de gigante autêntico e não tentar imitar os outros. Sabe, as pessoas, não, pai, porque eu vou lá para outra igreja, porque lá está na crista da onda, lá tem o cantor famoso. Vai lá. Só que quando você for pedir oração, não pede para mim não, pede para o cantor famoso, pede para o pastor famoso lá, que eu não vou orar não. Se eu souber que você está buscando outro famosão aí, ó, pode ir, mas você vai pedir oração para ele, eu não vou orar não. Não oro, pastor. Sabe por quê? Porque é aqui que a gente come arroz com feijão. É aqui que a gente se alimenta, é aqui que a gente chora, é aqui que a gente ora a Deus, é aqui que a gente busca, é aqui que a gente louva a Deus. Aí quando é o ouro, quando é a pedra preciosa, a honra, você não dá para Deus, você dá para o homem. Larga as coisas do mundo. Pelo amor de Deus. Aqui Davi também está ensinando outra coisa bastante importante, né? Ele pegou a funda, 5 pedras, né, e foi para cima do gigante. Ele pensou assim: com esse material de Saul, eu não sou ninguém, eu não consigo nem segurar essa pedra aí. Mas com as pedrinhas e a funda aqui, eu sou especialista. Eu consigo acertar um fio de cabelo, que dirá a testa de um gigante. Ainda mais que Deus está comigo. Sabe, nós temos que investir e nos especializar naquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus colocou na nossa mão. Porque é ali que Deus quer te destacar. Aquela funda e aquelas pedras na mão de Davi, elas viraram uma R15, viraram uma bala. Eu vi na internet um homem lá, ele pega a história da Bíblia e tenta reproduzir, né? Ele pegou um especialista em funda, queridos, para você que não sabe, parece uma bolsinha assim, que ele põe uma pedra, né, ele gira assim, solta a pedra. Ela atinge ali próximo de uma bala de revólver. Ele jogou numa chapa de lata, sei lá o que era lá, varou. Aquilo na mão de Davi era algo impressionante. Aquilo na minha mão, talvez vai cair no meu pé. Talvez eu vou me dar uma pedrada, porque eu não sei manusear aquilo. Então é cada um na sua. Se especialize naquilo que Deus colocou na sua mão. Às vezes Deus te colocou um ministério na sua mão, irmão Rose. E aí você fala, não, mas eu não quero esse ministério diaconal. Eu acho mais bonito o louvor. Aí você vem para o louvor, mas aí não dá certo o louvor, né? A menos que Deus tenha te mandado. E fica aquele negócio esquisito. Deus te deu um negócio maravilhoso, mas você vai escolher outra coisa que Deus não escolheu para você, e ainda fala, Deus que mandou eu ir, Deus que me escolheu. Deus tem muito mais para você. Aonde Ele te colocou é aonde que Ele vai te fazer crescer. Aqui Ele nos ensina também outra coisa. Davi, ele foi corajoso, né? Diz aqui que ele pegou, foi para cima do gigante, né? Pegou a funda dele e foi para cima do gigante, nós lemos aí. Aqui ele está nos ensinando outra coisa, que não adianta você ter coragem e não ter preparo. Davi, quando ele é chamado por Saul, ele fala, olha, eu já matei um leão, eu já matei um urso, né? Ele sabia como fazer, porque ele tinha defendido as ovelhas dele. Às vezes você tem coragem, mas você não tem preparo. Só vou dar um exemplo para você aqui. A gente vive num mundo distinto, né? Antigamente tinha lá, por exemplo, lá o médico da família, né? Na época da minha avó lá, médico da família. O médico cuidava da avó, da mãe, das crianças, de todo mundo lá. Era um médico só para tudo. Hoje em dia nós estamos num mundo de especialista, né? Se doer aqui é um médico, se doer aqui é outro. Se doer esse dente é um dentista, se doer esse aqui é o ortodentista. Cada coisa é um. Se doer esse dedo é um, sei lá o que, um ortopedista. Se for aqui é o retro-ortopedista, sei lá como é que fala. Cada parte é diferente. Nós estamos num mundo de especialidade. Sabe, Davi, ele se especializou naquilo. Se o mundo, queridos, que não conhece a Deus, que não recebe o favor de Deus, né, como nós recebemos, eles se preparam,
Seremos nós insensatos de não nos preparar para fazer as coisas de Deus? Deus nos chama, queridos, não para agir de qualquer jeito, mas para agir com sabedoria, sabe? Às vezes a gente sai falando coisa que a gente nem sabe, que a gente nem leu na Bíblia. Ah, porque eu acho que é assim. Não, porque falou não julgues. Você tem que saber que Deus, Ele falou para não julgar, mas que Deus também é justiça, e que é Ele que vai julgar. E que a palavra dele também diz que nós temos que julgar sim segundo a palavra de Deus. Então às vezes a gente sai falando coisas assim para lacrar, né, para agradar os outros, mas nós não temos conhecimento. Como é que você quer servir ao Senhor? Às vezes você está pedindo, Senhor, mas o Senhor não me dá um ministério. Aqui ó, se o Joe não treinasse, né, o pastor gosta de usar o Joe de exemplo bastante aqui ó. Se o Joe não treinasse, ele não estava aqui tocando. Tem que ter sabedoria, né? Então Davi, ele foi corajoso sim, mas ele se preparou para ser usado por Deus. Eu pergunto para mim e para você, será que aquilo que nós estamos pedindo para Deus, nós estamos nos preparando para receber de Deus? Será que se eu for prestar um concurso público, né, e eu não estudo nada, não estudo nenhuma matéria, eu só oro, eu falo, Deus faz um milagre. Aí tem o incrédulo. E o incrédulo estuda 8 horas por dia, está fazendo inglês, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Quem é que vai passar no concurso público? Quem é que Deus vai ajudar? Deus vai ajudar o incrédulo, porque ele buscou da forma correta. Não adianta você buscar só Deus e não ter a sua contrapartida, e não fazer aquilo que você quer. Pastor, eu quero ser empresário. Se prepara, vai buscar, vê como é que faz o negócio, vai estudar, vai fazer curso lá, vai ver o Pablo Marçal, sei lá, vai... Corre atrás do que você quer, não fica parado não, pega o drive aí vocês aí. Então queridos, se o mundo está se especializando, né, e o mundo ele é expert nisso, e o grande problema que eu vejo às vezes, né, fazendo um parênteses aí, é que o mundo está se especializando para entrar na igreja. Meu Deus do céu, a igreja tem que se especializar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus dia e noite, jamais se apartar da palavra de Deus. Aí a igreja não estuda a palavra de Deus. Aí os caras do mundo falam assim, olha, dá para tirar um dinheiro desses crentes aí. Eles vêm e estudam a palavra de Deus, não com a consciência do Espírito Santo, mas conhecimento humano, e domina a mente de muita pessoa e toma o dinheiro das pessoas. Pastor, mas você está falando mal de igreja? Não, porque isso daí não é uma igreja, né? Eu não falo mal de igreja e não falo mal de pastor, mas esse tipo de cara é um lobo, e Jesus alertou sobre isso. E as pessoas que não se especializam, não entendem a palavra de Deus, cai que nem um patinho e cai bonito, e bem feito, porque caiu, porque não sabe, conhece a palavra de Deus. Quinto lugar, versículo 45 ao 47, vamos lá. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu venho, porém, a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, e darei a você hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Vai mais um. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Quando Davi vai enfrentar o gigante, queridos, né? E esse quinto título aqui tem esse título, o vencedor gigante é aquele que reconhece que apesar do seu preparo e da sua coragem, quem dá vitória é Deus. Quem dá a vitória é Deus. Davi, antes de partir para cima do gigante, ele declarou, é Deus que vai me dar a vitória. Muitas vezes, né, a gente confia na nossa própria força, nós não entendemos que é Deus que faz a obra, que é Deus que está à frente de tudo. Eu não sei quantos gigantes você tem enfrentado, mas uma coisa que eu te digo, não enfrente esse gigante sozinho. Busque a Deus em oração, busque a Deus através da palavra, busque ajuda em oração dos irmãos, porque, queridos, a briga é desproporcional. Aqui o gigante é retratado como as forças do inimigo, e o inimigo tem muita sabedoria, ele é um ser milenar. Se você for com o seu próprio entendimento,
ele te domina assim, ó. Mas se você for com a força de Deus, ele não te pega, ele não te domina. Sabe, a gente, queridos, não pode entrar nessa batalha espiritual de cara limpa. Você precisa de armas espirituais e armas poderosas, né? Como diz a palavra de Deus, armas que têm o poder de destruir fortalezas, anular sofismas. Você precisa do poder de Deus revestido na armadura de Deus. Você precisa confiar não nos seus talentos, não nos seus dons, não no seu dinheiro, não nos seus músculos, não nas suas estratégias. Você precisa confiar no poder de Deus. A palavra de Deus, lá em Salmo 37:5, diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Eu pergunto para você, em quem está a sua confiança? A sua confiança está lá no dinheiro do banco? A sua confiança está no salário que você vai receber daqui a um mês? Onde está a sua confiança? A sua confiança tem que estar como a confiança de Davi. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele fará, né? Esse é o Salmo. Mas a tua confiança tem que estar como a confiança de Davi, no Senhor. Quando ele partiu para cima daquele gigante, ele falou, é tudo ou nada. Eu me preparei, eu confio no Senhor, agora eu vou para matar ou morrer. Mas pela glória de Deus e misericórdia, ele obteve a vitória. Então, queridos, vamos para o sexto ponto aqui, porque o tempo já é avançado. Versículo 48, por favor, Vivi. 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, repare isso, apressou-se Davi, e correu ao combate a encontrar com o filisteu. Um vencedor de gigantes tem pressa de vencer. A palavra diz, né, que, se você voltar lá no capítulo 16, ela diz que esse gigante ele enfrentou durante 40 dias, ele ficava lá provocando os israelitas. 40 dias ninguém se apressou para cima desse gigante, mas quando ele recebeu a autorização do rei Saul, ele se apressou para cima do gigante. E você viu aí versículo 48, se a Vivi puder colocar ali o versículo 24, para a gente comparar. Ali diz que Davi se apressou para cima do gigante. Olha o versículo 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Sabe, o vencedor tem pressa de vencer. Para de ficar adiando aquele problema, para de ficar adiando aquilo que Deus colocou, aquela batalha que está na sua vida. A Bíblia diz que a esperança que se adia, ela adoece o coração. Sabe, às vezes você está com uma enfermidade física aí, isso daí parte lá do emocional. É algo que você não resolveu na sua vida ainda, que você precisa resolver. Nós estamos iniciando um novo ano, né? Para a maioria as esperanças se renovam. Eu tenho mais 360 e poucos dias, né? Deus me permitiu estar em mais um ano. Aproveita isso, queridos, para resolver as suas pendências, para matar os seus gigantes. Vai para cima, tenha pressa de vencer. Sabe, às vezes o seu gigante que você está empurrando para baixo do tapete é aquele perdão, é aquela conversa, é aquela confissão que você tem que fazer, aquele reconhecimento, realmente eu pisei na bola, eu preciso pedir desculpa, e você só fica jogando para baixo do tapete, e você vai adiando, e vai fugindo que nem no verso 24, e não vai para cima que nem no verso 48, e a vontade de Deus é que você faça como Davi, não fique escondendo a conversa, a decisão. Até quando você vai fugir do gigante? Até quando você vai esconder esse problema? Sabe, você tem que tomar uma decisão, queridos. Às vezes é difícil você ouvir uma exortação, mas Deus ele sempre está mandando aqui, até quando? A pergunta de Deus é, até quando? Pega hoje, meu irmão, fala assim, ó, eu não vou mais ficar preso na coleira do diabo, eu vou abandonar a pornografia, eu vou abandonar o vício, eu vou abandonar tudo que eu estou fazendo de errado, eu vou lavar minha língua com creolina, eu vou parar de falar mal dos outros, eu vou me consertar, eu vou tirar esse ano para me consertar. Ou você vai empurrar para 2026?
vai para cima, meu, derruba esse gigante. Deus está te dando a autorização agora, Deus está te dando coragem, Deus está te dando a palavra dele. Vai para cima, bota para torar, derruba esse gigante, pelo amor de Deus. Mas eu sou pequenininho, mas Davi também era. Mas eu sou fraco, mas também era. Mas Deus está com ele, Deus está com você, é o mesmo Deus. Toma a decisão de vencer, sabe? Você não é o que você fala. Você não é o que você sente, você não é o que você promete, você é o que você faz, você é o que você faz. Pastor, eu sou bonzinho, mas eu não vejo você fazendo nada de bonzinho. Pastor, mas eu sou bonito, eu estou te vendo, você é feio. Você não é o que você fala, você não é o que você acha, você é o que você faz. Se você falou, faça, se você prometeu, cumpra. Não deixa passar essa palavra hoje, meu irmão. Sabe, eu podia ter preparado uma palavra inspiradora, aí você voltava chorando para casa. Não, pastor Rafael fez eu chorar. Não, mas Deus não quer isso. Deus quer a fé verdadeira, mais agrada obedecer do que sacrificar. Deus quer que você obedeça, Ele quer que você saia daqui com o coração limpo, arrependido. Deus quer que você saia daqui chorando, falando assim, meu Deus, como que eu sou? Eu vou melhorar esse ano. Até o dia 4 eu estou bom, eu vou melhorar. É isso que Deus quer de você. Vamos para o último aqui. Versículo 52, por favor. O vencedor de gigantes é alguém que encoraja os outros a vencer também. Versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho e saíram até Gate, até Ecrom. Davi caiu para cima daquele gigante, acertou ele com a pedra, o gigante caiu. Davi subiu em cima dele, pegou a espada dele e arrancou-lhe a cabeça. E aqueles soldados que estavam acovardados até então, recobraram o ânimo, ficaram felizes, entraram na peleja e correram atrás dos soldados, participaram ativamente. Sabe, meu irmão, às vezes a luta vai ser carreira solo, sabe, pastor? Às vezes a sua luta vai ser carreira solo. Você vai lutar pela igreja inteira. Você vai orar pela igreja inteira. Você vai dar a sua vida em favor da igreja inteira. Mas saiba que você vai estar encorajando pessoas a vencer. Aquele que estava lá acovardado, ele vai falar assim, não, se o pastor Rubens venceu, eu também posso vencer. Eu quero participar disso. E vai todo mundo para cima e o reino de Deus vai vencer. O reino de Deus vai expandir. Não basta apenas que nós vencemos as nossas batalhas espirituais. A sua vitória, ela pode ser um empurrão em alguém que está precisando. Sabe, um gigante que eu derrubei na minha vida, né? Minha esposa sabe, que ela me conhece há bastante tempo. Eu morria de vergonha de falar na frente de 2 pessoas que fosse. Morria. A voz embargava, não saía de jeito nenhum, Valmir. A voz travava, sabe? Eu tentava, assim, eu falava, agora eu vou, mas a voz enroscava e não saía. Eu pedi tanto para Deus, e Deus me deu a oportunidade. E Deus me trouxe, e eu estou aqui falando da palavra de Deus. Vocês não entendem, talvez vocês falem, ele está falando aí por falar, mas quem me conheceu antes fala, aquilo é um milagre. Ele está falando em público, é um milagre, sabe? E esses dias, né, ontem, quinta-feira, foi o primeiro dia do governo lá no novo prefeito onde eu trabalho lá, e ele falou assim, olha, vocês podem, cada um vai preencher um pedido e mandar para mim por formulário lá. Aí o pessoal começou a preencher lá, eu quero a cesta básica, o outro eu quero o vale transporte, o outro eu quero isso, eu quero aquilo. Você sabe o que eu pedi para o prefeito? E eu peço que vocês me ajudem em oração. Eu pedi para ele me dar a honra de todo primeiro dia do mês, ou todo primeiro dia da semana, eu pregar uma palavra para todos os funcionários da prefeitura. Isso eu pedi para ele. Sabe o que é isso, queridos? Ah, porque você é bom? Não. Eu estou colocando a minha coragem nas mãos de Deus, porque é difícil. Porque aqui é fácil, aqui todo mundo é crente. Lá tem incrédulo, lá tem todo tipo de gente. Mas Deus ama aquelas pessoas. Sabe? Que isso sirva de coragem para vocês também. Porque Deus, Ele não mediu esforços a entregar o seu Filho naquela cruz para salvar toda a humanidade. Todos aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e como Salvador, recebem a salvação e têm o direito de ser chamado Filho de Deus.
E Deus ama também aqueles, Deus ama também todos os outros. Sabe, não basta a gente vencer a nossa batalha espiritual, não basta nós vencer a nossa batalha pessoal, nós temos que encorajar outras pessoas também a vencer. E finalizando, queridos, eu quero encorajar você a vencer gigantes, tá? Eu quero que você levante com a coragem de Davi. Não olha o tamanho do problema, não olha a grandeza do gigante, olha para a grandeza de Deus. A palavra de Deus em 1 Samuel 17:45 diz: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Davi confiou em Deus, nós temos que confiar em Deus. Lembre-se, queridos, que o nosso Deus é o Deus dos improváveis, é o Deus dos fracos, é o Deus dos oprimidos, é o Deus que se alegra de ver a sua vitória, é o Deus que ainda que uma mãe abandonar o filho, Ele não te abandona. Ele não abandonou José lá no Egito, Ele não abandonou Davi, Ele não abandonou muitos outros servos de Deus. E se você é um servo, uma serva fiel de Deus, Ele não vai te abandonar. Então eu quero que você saia com o coração daqui cheio de fé, e que você creia que você é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Amém? Nós vamos louvar, e depois eu passo a palavra ao pastor para ele encerrar.